Aleluia, 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 aleluia. Ó Adonai, que guia da casa de Israel, que apacentastes a Moisés na chama do fogo, no meio da sarça ardente lhe destes a lei do Sinai. Vinde resgatar-nos pelo poder do vosso braço. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na semana de preparação para o Natal do Senhor, e o Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, nos apresenta a paixão de São José, ou seja, o grande sofrimento de São José. Como interpretar esse Evangelho? Existem várias formas de interpretá-lo. Eu vou apresentar aquela que não somente é minha, mas de alguns santos padres e doutores da igreja, que interpretam da seguinte maneira. São José, diz o Evangelho, é um homem justo. E o que quer dizer isto? Quer dizer que ele, sendo santo, por humildade, não queria colocar diante da sociedade uma impressão falsa de que ele fosse filho de um menino que ele sabia que era filho de Deus. Explico. Vejam, vamos recapitular os acontecimentos. O anjo São Gabriel apareceu a Nossa Senhora. Ela, então, ficou grávida, e um segredo que só ela sabia. As mulheres, quando ficam grávidas, as pessoas que estão ao redor não notam, mas ela já sabia que estava grávida do Filho de Deus. Ele é filho do Altíssimo, filho de Deus. Ou seja,
Nossa Senhora, humilde serva do Senhor, certamente rezava para que viesse logo o Messias, e como humilde escrava, ela se dispôs a servir aquela que fosse a mãe do Salvador. O segredo, porém, que ninguém sabia, é que esse Salvador não seria simplesmente o Messias. Seria o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que iria se fazer homem. E então aconteceu. Aconteceu que o anjo, para surpresa de Nossa Senhora, disse a ela que seria ela a mãe do Salvador. Ela aceita esse segredo e guarda esse segredo no coração e sai em seguida para ir servir Isabel. Agora vejam só, Maria era casada com José. Não é correto dizer que ela era noiva, que ela era só prometida em casamento. Não, ela já era casada. Só que o casamento, naquela época, se fazia em duas etapas. Primeiro a celebração do matrimônio, e os dois, que já eram casados, não conviviam juntos, não moravam na mesma casa, mas já eram plenamente casados e já poderiam, se quisessem, ter filhos. Já eram plenamente casados, só não moravam na mesma casa. Tanto que ninguém se espanta que antes de morarem juntos, Maria apareça grávida. Ninguém se espanta com isso, porque eles já eram casados. É importante dizer isso porque Jesus não é filho de mãe solteira. Ou seja, ele nasceu de uma mulher casada. O que acontece, porém, é que os dois não haviam coabitado e Maria era virgem. Não somente. Os dois tinham um voto de castidade. Os dois já tinham esta intenção de viver a castidade. Como que o senhor sabe disso? Pelo diálogo de Nossa Senhora com o anjo. Você chega para uma mulher casada e diz: você vai conceber e dar à luz um filho. E ela diz: como isso vai acontecer? Ou seja, é uma pergunta absurda. A não ser que essa mulher casada, como diz a tradição, tivesse um voto. Eu não conheço o homem, ou seja, eu não pretendo, eu tenho um voto de virgindade. E o anjo então resolve o problema dizendo: olha, você não precisa quebrar o seu voto. Você vai conceber com o poder de Deus. José tinha voto de castidade, Maria tinha voto de castidade. Maria fica grávida do Filho de Deus, do próprio Filho de Deus, e ela guarda esse segredo. Só que ela parte para a Judeia. Se ela já era casada e parte para a Judeia, não é difícil nós imaginarmos que numa viagem tão longa, cansativa e perigosa, o marido foi junto, ela era casada. São José, então, acompanhou a Virgem Maria até Isabel. Quando a Virgem Maria entra na casa de Isabel, Isabel revela o segredo. O segredo que até então somente Maria conhecia. De onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ali, Isabel revela o segredo guardado por Deus e pela Virgem Maria. Movida pelo Espírito Santo, Santa Isabel nos diz que o Filho de Deus, não o Messias, o Filho de Deus, a mãe do meu Senhor, venha me visitar. O Filho de Deus estava no ventre de Maria. O Cristo, o próprio
Espírito Santo. A criança deu um pulo de alegria no meu ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama que ela é a mãe do Senhor. Ora, quem estava chegando ali na casa e ouviu aquilo? José. José estava junto. Como assim? Mãe do Senhor. Então é ela. Ela é a escolhida. José sabia da santidade da Virgem Maria. E de repente se sentiu pequenino. Pequenino diante desse grande mistério que a mulher com a qual ele estava casado era a mãe do Filho de Deus. Como agora eu vou viver uma aparência de que eu sou o pai dessa criança? Não se sentiu digno, e porque ele era justo, então São José, por ser justo, pensou num jeito de deixá-la. Mas não, vejam, qual é o homem justo e santo que vai deixar uma mulher grávida? Se fosse justo e santo e tivesse suspeitado que Nossa Senhora fosse adúltera, ele não ia fazer isso. Ele conhecia a santidade de Nossa Senhora. Ele sabia que ela era santa. Ele estava entre a cruz e a espada, não sabia o que fazer. Ele sabia que ele não podia abandoná-la, mas ele sabia também que ele não era digno daquela missão. E aqui, essa é a grande paixão de São José, o grande impasse, o grande sofrimento. Por ser justo, ele não conseguia decidir. Não iria abandoná-la, porque se eu abandono, isso é injusto. Não podia acolhê-la, porque se eu me apresentar como pai da criança, isto me parece também injusto. E então o anjo, valeu a São José. José, filho de Davi. O título é importante. Por quê? Porque o Messias prometido seria filho de Davi. Ontem nós ouvimos a genealogia de José. Realmente o papel para proteger a Virgem Maria, proteger Jesus e proteger a honra de Nossa Senhora. Por quê? Para que as pessoas não pensassem mal de Nossa Senhora. São José é protetor da Virgem Maria, protetor da fama dela, da sua honra, para que ela não fosse difamada. Então o anjo pede que ele receba a Virgem Santíssima e ele irá protegê-la das difamações, protegê-la dos perigos físicos, Herodes que vai querer matar a criança, etc., levá-la para o Egito. Ele será o protetor, ele será o pai de Jesus, socialmente falando. Não era o pai verdadeiro, mas era o pai necessário para a sociedade. Tanto que Jesus o chamava de pai. E nós sabemos disso através do episódio em que Jesus é reencontrado no templo. Maria diz: filho, teu pai e eu te procurávamos. Diante ali da sociedade, teu pai e eu. A Virgem Santíssima sabia perfeitamente que José não era o pai. Jesus sabia perfeitamente que não era o pai. Tanto que Jesus responde
fazendo sua primeira revelação, não sabias que eu devo cuidar das coisas do meu Pai do céu? Então, este drama de São José deve nos inspirar nesse tempo de Advento. Por quê? Porque todos nós temos momentos da vida em que nós precisamos de luzes do alto. E São José pode ser invocado muito seguramente para esses discernimentos difíceis. Se você tem um discernimento difícil na sua vida, você não sabe o que decidir, não sabe o que fazer, invoque São José. Como lhe valeu o anjo, valei-me São José. Ele vem com as luzes daquele discernimento milagroso. Se você precisa do dom do conselho, aquele discernimento certeiro, aquele discernimento que vem do céu, se agarre com São José. É Ele quem nos acompanha. Porque Ele que sofreu tanto por um discernimento, se compadece daqueles que precisam discernir, que precisam decidir. Que São José também nos ajude, nessa iminência do Natal, a receber luzes do céu, para vivermos verdadeiramente como filhas e filhos de Deus, o que Deus mais precisa de nós. Às vezes Deus está querendo uma coisa de nós que nós nem sabemos. Às vezes Deus quer que nós demos um passo que nós nem notamos. Deus, com suas luzes, quer nos enviar, né, a sua santa e divina vontade, quer nos dar essas revelações, essas luzes de discernimento. Então, que o Natal seja verdadeiramente uma festa de luz para a nossa alma, que nós possamos dar um passo a mais no serviço de Deus, para fazer em tudo a sua santa e divina vontade. Valei-nos, São José.